outras funções, né, dos nossos rins, voltando aqui, né? Além da excreção de produtos indesejáveis, ele também faz uma regulação do balanço de água e dos eletrólitos, tá? Para que haja uma manutenção da homeostasia, que é a forma com que acontece a absorção, né, entre os líquidos e as substâncias do nosso corpo. A excreção de água e eletrólitos deve ser cuidadosamente combinada com os respectivos ganhos, ou seja, principalmente pelos hábitos de ingestão de sólidos e de líquidos. A gente consegue observar muito bem através da urina, da nossa urina, o quanto nós estamos consumindo de água. A água, senhores, ela é muito importante para o nosso organismo, porque ela vai nos nutrir, manter o bom funcionamento do nosso organismo. Pensem que, como o nosso corpo é uma máquina biológica, né? Assim como uma máquina possui engrenagens, para que haja um funcionamento adequado dessas engrenagens dessa máquina, o que ela precisa? De graxa, não é verdade? Então, ela tem que ter bastante graxa para que as suas engrenagens funcionem sem machucar uma a outra, que ela não fiquem engatadas. Então, o nosso organismo, que é uma máquina, mas é uma máquina biológica, para que ela funcione de forma, esteja bem nutrida, né, que a nossa pele esteja viçosa, o nosso organismo esteja funcionando bem, nós temos que consumir bastante água. Por quê? Porque o nosso corpo praticamente é igual ao planeta Terra, 70% de líquido. Então, para que o nosso corpo funcione de forma correta, nós precisamos consumir bastante líquido, ok? E um dos principais líquidos existentes é o quê? É a água. Você observa que você não está consumindo bastante água através da sua urina. Quanto mais escura for a sua urina, mais prejuízo você pode ter no seu organismo e principalmente no seu rins, tá? Porque, gente, se o rim, que é o que filtra o sangue, se ele não possuir uma quantidade de nutrição adequada para o seu funcionamento, ele não consegue fazer a sua função corretamente, tá? Então, para que o nosso organismo funcione adequadamente, nós temos que fazer a nossa parte. Como fazemos? Nos alimentando adequadamente, consumindo líquidos saudáveis, principalmente água, na quantidade necessária para o bom funcionamento do nosso organismo, praticando atividades físicas para que o alimento consumido não se transforme em gordura, mas sim em energia de forma saudável, ok? Aí sim, nós vamos dar todos os subsídios necessários para o nosso organismo funcionar de forma correta. Tá? Regulação da pressão arterial. Por quê? A regulação da pressão arterial a longo prazo pela excreção de quantidades variáveis de sódio e água, tá? Então, o que é o sódio? É o sal, né? A gente não consome ali alimentos. Quando esses alimentos aí são digeridos, né, vai ser absorvido ali as substâncias que precisam do nosso corpo. Nós precisamos de sódio no nosso corpo? Precisamos de sódio no nosso corpo, só que uma quantidade pequena. Então, o nosso organismo ele vai absorver a quantidade necessária de sódio e o resto ele elimina através do quê? Do suor e principalmente da urina. Então, se você consome muito sal, você não mantém uma atividade física e você consome pouca água, você vai prejudicar a regulação da sua pressão arterial a longo prazo. Ou seja, o sangue vai ficar mais grosso, as artérias vão precisar fazer uma força muito maior para que haja distribuição desse sangue pelo nosso organismo e, em decorrência disso, a bomba, que é o coração, vai precisar ser muito mais exigida, né? Então,
vamos contribuir para o bom funcionamento do sistema circulatório, né? Também com uma boa alimentação e um bom consumo de água, para que o rim possa fazer a filtragem necessária do sangue para ajudar no processo de regulação da pressão arterial, ok? Regulação do balanço ácido-básico, tá? Juntamente com os pulmões, né, e os tampões dos líquidos corporais pela excreção de ácidos e pela regulação dos estoques de tampões dos líquidos corporais, os rins são a única forma de eliminar certos tipos de ácido do corpo, né, como o ácido sulfúrico e o fósforo, que são gerados pelo metabolismo das proteínas. Não esqueçam, tudo que o nosso organismo metaboliza, né, através da alimentação ou de sua produção natural, né, que nós produzimos naturalmente proteínas, hormônios, entre outras substâncias, nós precisamos que haja o quê? Uma regulação desse processo, né? E para que isso aconteça, os rins ele ajuda nesse processo de regulação para que haja uma liberação adequada do que realmente não faz bem para o corpo. Síntese da glicose. Durante o jejum prolongado, os rins eles vão sintetizar açúcar, tá? Que é a glicose, a partir dos aminoácidos e de outros precursores conhecidos como gliconeogênese. Isso mesmo, falei certinho a palavra. A capacidade dos rins de adicionar glicose ao sangue durante períodos prolongados de jejum equivale à do fígado, né? Então, como o rim ele filtra o sangue, então ele também ali faz uma separação adequada conforme a necessidade de cada organismo. Então, se ele observa que no nosso corpo está necessitando de açúcar, de energia, de glicose, aí ele vai lá e libera um pouco aí para o sistema que está precisando, tá? A micção é o processo pelo qual a bexiga se esvazia, tá? Quando fica cheia, ou seja, o que é a micção? É o xixi, né? Quando você faz xixi, você está realizando o que se chama de micção, tá? Quais são as etapas que envolvem o processo de urinar, que também é chamada de micção? A bexiga se enche progressivamente, né, através da filtragem que o rins realiza, através do que você consome de líquidos, ok? E esse líquido não só é a água, também tem água nos alimentos que nós consumimos, tá? Então, os rins filtram esse sangue e aí ele vai acumulando a excreta, a urina lá na bexiga, né? Então, essa bexiga ela vai se enchendo progressivamente, até em que a tensão dessa parede atinja um nível satisfatório de preenchimento. Um exemplo, a bexiga ela tem a capacidade de armazenar 500 ml de xixi. Então, quando chega ali em 450 ml, essa tensão, né, já está quase no seu nível ali limiar. Então, começa-se a sentir a necessidade de micção, tá? E o reflexo nervoso, chamado de reflexo de micção, que é justamente a vontade de fazer o xixi, que esvazia a bexiga, causando o quê? Aquele desejo consciente de urinar. Tá? O que é o desejo consciente? Eu estou com vontade de fazer xixi, eu vou fazer o xixi. Mesmo que tenha determinados momentos que você prende, você segura, você, né, não pode fazer xixi naquele momento, não tem onde fazer, mas aquele reflexo ele vai causando em ti uma necessidade tão grande de micção que você precisa, o mais urgente possível, eliminar essa excreta, ok? Então, esse reflexo de micção, ele faz parte do sistema autônomo, ok? Que é do sistema periférico, mas ele pode também ser inibido ou facilitado lá pelo tronco cerebral,
pelo sistema nervoso propriamente dito, ok? A bexiga, ela fica situada na parte inferior do abdômen, por detrás da arcada do pubis, tá? À frente do recto nos homens, né? E bem de frente, vamos dizer assim, né? Ao útero das mulheres, nas mulheres, no caso. Ele possui um músculo membranoso que recebe e acumula a urina nos intervalos das micções, né? Esse músculo, ele é membranoso e ele também contém fibras elásticas justamente porque ele é um reservatório que vai armazenar líquido, né? Então, ele possui uma capacidade aonde ele vai acumular a urina em até determinado nível e aí, a partir daquele nível, começa-se impulsos nervosos lá do sistema autônomo para que haja o quê? Vontade de fazer xixi, você liberar a urina através da micção, tá? A urina chega à bexiga, como eu já falei, pelos 2 uretas, que são aqueles 2 canos que saem dos rins, né? E é eliminado para o exterior através da ureta, né? E aí vai para os órgãos, né? Essa ureta vai ser eliminada tanto pelo pênis quanto pela vagina, né? Dependendo se for homem ou mulher. As crianças levam vários anos para controlar o esvaziamento da bexiga, tá? Por quê? Porque esse ato de esvaziamento da bexiga, ela é uma reação involuntária. Você precisa, sim, por mais que você, por exemplo, como adulto, que a gente já consegue ter esse controle, você não consegue segurar o xixi por muito tempo. Você pode até conseguir por uma quantidade razoável de tempo e isso com certeza vai te trazer prejuízos, né? Você pode ter aí infecções ocasionadas por esse acúmulo, por prender o xixi, porque não esqueçam que a urina é o quê? Uma excreta, é uma substância tóxica, então ela pode infeccionar e fazer com que você tenha inflamações, né, urinárias em decorrência de prender isso. Mas quando chega um determinado momento, gente, você não tem esfíncter que segure. Você faz isso de forma involuntária. Então, a criança, como ela não tem essa consciência desse controle da bexiga, então, encheu a bexiga no seu limite máximo, ela automaticamente faz xixi, né? Aí, com a maturidade que vai acontecendo nas crianças, elas vão aprendendo, né? A segurar quando sentir a vontade de fazer xixi, falar para o adulto que ela quer fazer xixi e esvaziar a bexiga. Até lá, ela faz de forma reflexa mesmo. Os rins excretam excesso de água pela produção de urina diluída e possui grande capacidade de várias proporções relativas de solutos e água na urina em resposta aos diversos desafios, ok? O que significa dizer? Que a urina, ela sempre vai excretar substâncias que são tóxicas ao nosso organismo, tá? Só que, assim como ela pode liberar, que é a função normal dela, só substâncias tóxicas retiradas do sangue, nós também podemos perder através da urina substâncias importantes quando acontece uma alteração na função renal. Então, às vezes, você pode perder alguns solutos importantes para o nosso organismo quando os rins não estão filtrando adequadamente isso. Você pode perder água em excesso, você pode perder várias outras substâncias importantes, ureia, creatinina e tudo mais, pelo xixi, quando a sua função renal não funciona muito bem, tá? O nosso sangue passa pelos rins inúmeras vezes ao dia. Vamos supor que cada ciclo sanguíneo, né, de bombeamento do coração, de artéria, oxigenação dos pulmões vai para o coração, do coração vai para
os órgãos, dos órgãos volta para a veia, da veia volta para o coração e assim sucessivamente, a mesma quantidade desses processos também são realizados os processos de purificação e filtração do sangue, tá ok? Então, na formação da urina vão estar implicados 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. Depois de passar pelos rins, o sangue purificado regressa à veia cava inferior, né? Que é, no caso, como os rins, ele está aqui na parte inferior do nosso organismo, o sangue filtrado volta pela cava inferior, ok? Aí vamos dar uma paradinha aqui.